Na aula de hoje a gente vai falar sobre radiciação, que tem uma relação muito com a ideia de raiz, tá? E que significa origem, né? O que é a origem? O que é a origem de uma árvore? É a raiz, certo? Então, essa é a nossa ideia aqui que a gente vai partir da radiciação, e ela tem uma relação muito, muito importante com a potência de um número, a potenciação. Então, se nós temos aqui, a gente aprendeu que adição é operação irmã de subtração, a multiplicação é a operação irmã da divisão. Então, a potenciação tem uma relação com a radiciação, tá? A gente chama de potenciação. Potenciação. O que é a potenciação? Por exemplo, aqui, ó, 2 ao quadrado. O que é o 2 ao quadrado? Significa, primeira ideia, 2 vezes 2, ou seja, 4. O que é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, certo? Isso vai dar quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O que é 4 à quarta? Vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 256. E se for 5 elevado a 5, então vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? 5, 5, 5, 5, 5. Isso vai dar quanto? 3.125, certo? Bom, isso é a potenciação. E o que seria a radiciação? Radiciação. Um detalhe, né? O sinal, o símbolo, melhor dizendo, o símbolo que representa a radiciação é essa forma aqui, né? Que vem diretamente do R, tá? Então, em alguns você vai ver isso aqui, ó. Em alguns livros, em algumas aulas, você vai ver só essa raizinha aqui para lembrar o nosso R de raiz de radiciação. Então, é importante ter. Esse é o símbolo para radical, tá? Vai dar a nossa raiz. E o que seria isso? A gente vai pegar este número aqui, eu vou até mudar aqui a cor para ter uma relação, né? Pegar o 4 e vai aplicar o radical. Bom, o radical aqui, por padrão, quando é o 2, a gente não apresenta nada, tá? Então, você vai ter, normalmente, né, vai ter essa aqui, ó, raiz quadrada de 4. Poxa, mas o que é a raiz quadrada de 4? Olha, se eu pegar o 4, simbolizar por isso aqui, ó, eu tenho um quadrado, certo? Eu tenho um quadrado espaçado, tudo. E aqui, olha, eu tenho o 2 e o 2, duas vezes, ou seja, 2 vezes 2. Então, o 2 é a raiz deste número quadrado. Então, 2 é a raiz. Tá? 2 é a raiz. Então, este aqui é a raiz, é a origem deste número quadrado. Este daqui que não aparece, esse 2 aqui, que é outro 2, não é esse aqui, tá? É outro 2. Ele é o nosso índice. Ele é o nosso índice. E o 4, ele é o radicando. É aquele que a gente está calculando a origem, a raiz. Tá? Ele é o radicando. Então, bora entender melhor. Olha, eu tenho aqui, ó. O que é a raiz quadrada? Tá aqui, quando não tem nada é quadrada, certo? De 9. Então, vamos pegar aqui o 9, representar por pontinhos aqui, ó. Então, já dá para reparar que número vai gerar, né? Olha aqui, ó. 3 por 3, certo? 3 por 3. Bom, 3 por 3 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o 9. Então, a raiz de 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Índice, radical, radicando, raiz. Esta é a nossa raiz. E se eu pegar aqui o 16, raiz quadrada de 16. Então, quem gera, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, repare aqui, ó, 4 por 4. 4 por 4 gera o número quadrado 16. 4 ao quadrado me dá o 16. Então, quem é a raiz quadrada de 16? É o 4. 4 é a
raiz. Aqui é o radicando, aqui o índice e o radical. E aí a gente passa para o 27, mas não mais a raiz quadrada, mas a raiz cúbica. É interessante aqui, claro que eu não vou conseguir reproduzir legal, mas que você entenda o que é o cubo. Olha, para cá, para cá. É claro que eu não vou fazer um desenho perfeito, mas só para você ter uma ideia. Ó. Então eu tenho assim, eu tenho aqui, aqui, tá? Não está bem desenhado, só para você ter uma ideia. É uma 3 por 3 por 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 me gera 3 ao cubo, né? Que é o cubo aqui, é um número cúbico, que é o 27. Então a raiz cúbica de 27, quem é? É o 3. Bom, eu não vou conseguir reproduzir, mas se a gente pegar aqui o 256, né, e tentar calcular a raiz quarta, a gente volta para cá, que foi que eu fiz aqui. Ó, tá? Quem é que gera, quem é a origem? 4 elevado a 4, a gente viu, dá 256. Logo, a raiz quarta de 256 é 4. Pela mesma ideia, a raiz quíntupla de 3.125, lembrando, né, que 5 elevado a 5 dá 3.125, logo a raiz vai ser o 5. Ah, só existe isso? Não, existem várias outras. Por exemplo, raiz quadrada de 64 é o 8. A raiz cúbica de 8 é o 2. A raiz quinta de 32 é o 2. Eu estou fazendo respostas fáceis aqui, mas para você ter uma ideia de como a coisa funciona. E um pequeno detalhe, repara aqui que eu estou sempre colocando o número não negativo, né? Não negativo, mas para quem conhece os números inteiros, sabe que se eu pegar o menos 8 e elevar a 2, vai dar 64. É por isso que às vezes a gente vai encontrar essa resposta aqui, ó, mais ou menos 8, para índice par. Para índice ímpar, isso não funciona, porque se eu colocar menos 2 aqui, o resultado vai dar menos 8, então não vai ser verdade. Só vai ser o mais 2. Se eu pegar o menos 8, aí vai dar menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo vai dar 8. Porque quando é o expoente negativo, o resultado vai dar negativo, vai dar menos 8. Assim também aqui, olha. Raiz quinta de menos 32. Não é o 2, é o menos 2. Porque menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Então, de maneira geral, quando é par, vai ter que ser positivo aqui. Quando é ímpar, pode aparecer um negativo sem problema, tá? Pode aparecer um negativo sem problema. De modo resumido, se eu tiver essa situação aqui, ó, N, A igual a B, certo? Raiz, radicando, índice, radical. Vai se e somente se B elevado a N igual a A. Então, em resumo dessa aula inicial, a gente tem aqui o índice. Pode ser 2, por padrão a gente não mostra o 2, que é o quadrado, né? Cúbico, quarta e assim sucessivamente. O radical é o símbolo da radiciação, tá? O nome disso é radical, que é a nossa raiz, né? Lembrando lá, nossa raiz, a origem. O radicando, aquilo que vai ser transformado, podemos dizer assim, pela operação. E a raiz, índice, radicando, raiz. O que significa essa sentença aqui? Se a enésima raiz de A igual a B, se e somente se, tá? Se e somente se, B elevado ao índice N é igual a A. Raiz quadrada de 49 é 7. Se e somente se, 7 ao quadrado é igual a 49. Se isso é verdade, então ok. Raiz cúbica de 729. Quem é a raiz? É 9. Por quê? Porque 9 ao cubo é igual a 729. Raiz quarta de 4.096 é 8. Por quê? Porque 8 elevado a 4 é igual a 4.096. Raiz quinta de 1.024 é o 4. Por quê? 4 elevado a 5 é igual a 1.024. Certo? Bom, gente, eu queria deixar aqui um aviso bem claro. Você precisa dominar a multiplicação e a divisão. Se você não domina isso bem, vai ser muito complicado algumas situações que vão aparecer mais à frente. Então, eu tenho um curso aqui para desenvolver seu raciocínio, seu cálculo mental. Se você puder dar uma conferida lá, dá uma olhadinha, pode te ajudar bastante na sua vida aí, estudantil, de concurso e do trabalho. Tá bom? Então, até a próxima aula em que eu vou discutir mais
sobre a radiciação. Até mais!